Fala pessoal, John da NeutraderBot. Resolvi fazer este vídeo devido a algumas dificuldades que as pessoas têm em incorporar a gestão de risco às suas estratégias. Elaborei então este vídeo bem rápido e objetivo para demonstrar como incorporar as técnicas de Stop Loss e Take Profit aos seus robôs, ou seja, como utilizar gestão de risco via código-fonte em linguagem NTCL. Para isso, nós vamos fazer uso dos snippets, que são exemplos de código-fonte que estão disponíveis no site da NeutraderBot. Lá você encontrará diferentes técnicas de gestão de risco. Gostaria de divulgar também que em breve nós vamos publicar um e-book 100% gratuito sobre gestão de risco aplicada às estratégias automatizadas. Então se inscreve aí no canal para você não perder o lançamento. Bom, então vamos direto ao assunto. Nós temos duas formas de incorporar a gestão de risco ao nosso código-fonte. Na primeira forma, nós iremos pegar a nossa estratégia que já existe, pegar o código-fonte de uma técnica de Stop Loss e de Take Profit e incorporar neste código-fonte já existente. A segunda forma é justamente o reverso. Eu vou pegar o snippet, código-fonte de exemplo de uma técnica de Stop, e eu vou pegar a minha estratégia, copiar os blocos de código onde eu faço as ordens e abro as posições e transferir para este código aqui para o snippet. E qual dessas formas eu recomendo que você utilize? A mais fácil. E a mais fácil depende do seu código-fonte, da complexidade da sua estratégia. Então, isso varia de caso a caso e você terá que avaliar isto. De qualquer forma, eu vou demonstrar as duas formas para que você aprenda a maneira de se fazer a incorporação de gestão de risco ao seu robô. Então acompanhe aí para não perder nenhum detalhe. Bora para a tela. Então vamos lá para uma rápida demonstração. Eu preciso começar tendo um exemplo de um código que faz operações de compra e venda para a gente poder incorporar a gestão de risco a este código. E eu vou criar aqui um código da minha cabeça. Eu venho aqui, editor de estratégias. Ok. Qualquer coisa aqui, né? Vou deletar. Vou ampliar essa janela. E o primeiro pensamento de alguém que está começando no mercado, né, é achar que se comprar na baixa, no fundo, e vender no topo, vai ter lucro. E de fato, vai ter lucro se fizer isso, né? A dificuldade é você saber quando é o fundo e quando é o topo. Então você pode não ser tão bem sucedido com isso devido a questões relacionadas se você consegue acertar ou não o topo e o fundo. Pessoas que estão há mais tempo no mercado sabem que acertar topo e fundo não importa, né? Você não tem que acertar esses momentos, você tem que ter consistência nos seus trades. E você pode utilizar previsões de regiões de topo e de fundo para melhorar o seu setup operacional. Mas acertar topo e fundo é como pegar a faca caindo, né? Você não tem como ter certeza se aquele momento é o momento exato ali que vai ter uma reversão de movimento. É uma tarefa muito difícil e desafiadora. Mas é até um bom exemplo para a gente mostrar aqui. Eu vou fazer uma estratégia que vai fazer exatamente isso. Vai comprar no fundo, vender no topo. E eu vou utilizar um indicador nativo do Profit Chart, que é o Top Bottom Detector. Então vamos ver o resultado dessa estratégia aí. Eu vou começar aqui com uma variável. Vou chamar ela de F topo fundo, do tipo float. E vou começar aqui meu código, begin and. Meu código vai ser o quê? Atribuir a F topo fundo o valor de Top Bottom Detector, passando o parâmetro 2, parâmetro default. E agora eu vou analisar. Se retornar algum valor, for diferente de 0, né? Então eu vou fazer alguma coisa. Vou dar o begin, vou dar um end. O que eu vou fazer? Se o meu preço de fechamento for maior do que o valor retornado, significa que eu identifiquei um fundo. Então eu vou verificar se eu estou com vendido. Se eu tiver vendido, eu vou reverter minha posição. Se eu não tiver com posição, eu vou comprar. É isso que eu vou escrever. Então, se eu tiver vendido, then reverse position. Se não, então else. Se eu não tiver posição, not has position, eu vou abrir uma posição. Então, eu vou comprar a mercado. Eu vou fazer o tratamento do outro lado, né? Se o preço de fechamento for menor do que o F topo fundo, significa que eu identifiquei um topo. Então eu vou fazer, se eu estiver comprado,
é o melhor momento para eu me desfazer dessa posição e ir a favor da queda. Então eu vou reverter minha posição. Reverse position. Se eu não estiver posicionado, Has position, então eu vou vender a mercado. Estratégia simples, fácil. Vamos ver se eu vou ganhar dinheiro com ela. Então aqui eu tenho um gráfico, vou colocar aqui no índice, o Infoot, na série contínua, no gráfico de 15 minutos. Vou vir aqui em executar. E o meu backtesting, se é que eu posso chamar isso de backtesting exige tem alguns critérios e requisitos muito importantes que eu recomendo vocês assistirem aos vídeos que eu fiz sobre otimização, onde eu já começo a pontuar informações importantes sobre backtesting, como validar estratégias, como otimizar. Em breve nós vamos gravar vídeos específicos sobre backtesting, como analisar o backtesting. Então, se é que eu posso chamar isso de backtesting, já que eu rodei para todos os meus dados históricos, não me sobrando nenhum período de tempo para validação, eu tive aqui um resultado de 88,52% de acerto. Estou com um lucro aqui de R$951 mil. Se olhar aqui as minhas operações, a primeira operação foi aberta lá em 2022, janeiro de 2022. Ou seja, gente, eu descobri a mina do dinheiro aqui, né? Em um ano eu ganhei R$1 milhão operando 5 mini contratos. Parece muito bom para ser verdade, né, gente? E realmente é muito bom para ser verdade. Isso aqui é totalmente fictício. E eu vou mostrar para vocês por que é fictício. É um indicador nativo do Profit. Se a gente for inspecionar aqui as operações, você verá que eu estou aqui comprando o fundo, né? E aqui neste momento aqui o indicador falou que tem um fundo, magicamente, né? Exatamente no mesmo momento, se eu estivesse rodando aqui em tempo real, ia chegar nesse candle aqui e vai falar, tem um fundo. Então na próxima barra ele já reverteu a posição. Isso, convenhamos, é impossível. Não tem como você chegar aqui na barra que está caindo aqui e falar, aqui é o fundo. Compra, reverte posição. Você não vai acertar essas identificações de topo e fundo com uma taxa de acerto de 88,5%. Não irá. Nós temos aqui um fator de lucro de 23,13%, altíssimo, né? Então esse aqui é um backtesting totalmente irreal, esse aqui não vai acontecer em conta real. Mas é um excelente exemplo aqui para a gente demonstrar como inserir o código de gestão de risco dentro da estratégia. Porque o objetivo é só esse, é mostrar como levar o código de gestão de risco para dentro dessa estratégia e não eu ficar aqui te mostrando se a estratégia é real, se não é, se o backtest está certo ou não está. Isso é o objetivo de outros vídeos, então para quem está acompanhando o canal vai ter essas informações em outros vídeos. Então tá bom, eu tenho aqui a minha estratégia, né? E eu tenho duas opções. Eu posso trazer o código de gestão de risco para dentro dessa estratégia, ou posso levar a estratégia para o código de gestão de risco. Eu vou fazer as duas formas para poder mostrar como fazer. É uma dúvida muito recorrente dos membros da comunidade, de pessoas que postam lá no fórum da comunidade. Então eu vou mostrar das duas formas. Então eu preciso ir à página da NeoTraderBot, onde eu tenho aqui uma área de snippets. E nessa área de snippets, eu tenho aqui snippets para ordens e administração de trade. Aqui eu tenho várias opções de stop loss. Stop loss simples com break-even, versão contínua. Tenho modelos prontos em NTSL que vão facilitar muito a vida. E estamos lançando agora um e-book 100% gratuito sobre gestão de risco aplicada às estratégias automatizadas. Eu vou acessar então o Snippets. Aqui no menu direito eu vou escolher aqui a opção Stop Móvel, versão contínua com break-even. Temos aqui uma caixinha com um código que eu vou simplesmente copiar, voltar para o Profit Chart, vou abrir aqui uma nova estratégia e vou colar aqui. Todo snippet da comunidade NeoTraderBot ele vem de certa forma autocontido, então é um código que se eu executar aqui, como ele está sendo executado, ele vai rodar sem nenhum erro. Então percebo que nós temos diversas variáveis constantes e eu tenho que pegar neste código aqui o que de fato é a gestão de risco. E o que é gestão de risco? São essas constantes que eu vou copiar
e levar lá para minha estratégia de topo e fundo. Então eu vou aproveitar aqui, copiar isso aqui e gerar um outro arquivo, que vai ser vou salvar como forma 1. Forma 1 eu vou trazer o código de gestão de risco para dentro deste código de estratégia. Então eu venho aqui no snippet e eu começo a trazer os elementos. Os primeiros elementos que eu vou trazer são as constantes que eu utilizo para gestão de risco. Então eu venho aqui em cima do var, copio as constantes. Eu preciso modificar aqui a minha gestão de risco, qual que é o meu stop in ticks, qual que é o offset, o trading stop, o break-even. Isso são parâmetros que precisam ser configurados pelo trader. Esses aqui não são parâmetros que funcionam para todos os casos, em todas as situações, porque isso não existe. Então, isso aqui precisa ser otimizado, precisa ser configurado. Vou mostrar aqui como trazer a estratégia para executar corretamente aqui dentro. Vem aqui snippet, as inputs eu vou trazer também, né? Então aqui eu tenho o que? Gestão de risco por estratégia, modo de automação, horário de abertura, fim de posição, encerramento. Vou dar Ctrl C aqui e vou trazer. Não quer dizer que eu vá utilizar essas inputs. Eu posso inclusive deletar algumas, mas eu vou começar trazendo tudo. As variáveis. Ícara coroa é um exemplo que eu uso aqui embaixo, não preciso. Se você não tem sinal de compra e de venda, que também faz parte aqui do setup deste exemplo, você não precisa trazer também. O que você precisa trazer? Preço stop, preço-alvo, offset, break-even, configurou. Essas variáveis que estão aqui embaixo. Então eu vou copiar, vou trazer para a forma 1, vou colocar aqui. Então percebo que o meu código aqui da minha estratégia já está aumentando. Estou com 40 linhas. E antes tinha 17. Volto para o snippet. E agora eu vou pegar a parte de gestão de risco. E qual que é a parte de gestão de risco? Eu tenho aqui um primeiro bloco onde eu crio um sinal de compra e venda. Eu tenho aqui um bloco onde eu abro posições no meu código de exemplo. E aqui, finalmente, na linha 56 em diante, eu tenho a propriamente dita gestão de risco. Inclusive com horário de encerramento de posição aqui. E por fim, plot de linhas de que seja o stop e o alvo das operações. Eu vou trazer esse plot aqui para dentro porque eu quero ver. Não necessariamente você precisa levar isso, mas eu acho mais fácil depurar depois. Então eu vou copiar da linha 56 até o fim. Só não vou trazer o último end. Vou copiar. Na forma 1, eu preciso colocar isso no mesmo local que está lá no exemplo. Então aqui eu tenho o início da minha estratégia, eu tenho aqui as ordens, né, que vão ser geradas. Então aqui depois do end é que eu vou colocar aqui a administração do meu trade. Pronto, copiado, colado aqui, né? Eu vou tentar fazer a primeira execução. Vou clicar em executar. E aí vai me falar aqui que não tem uma variável aqui que é B posicionado. E na linha 155 falou de um ponto e vírgula. Então vamos começar a corrigir esses erros. Aparentemente eu esqueci de trazer uma variável que é utilizada booleana, que é o B posicionado. Então eu vou copiar isso aqui e vou levar lá para minha lista de variáveis. Vou verificar meu código. Agora compilou sem nenhum problema. Então agora eu vou executar. Estamos vendo aqui embaixo o plot, né, dos alvos, do stop. Eu vou colocar no mesmo gráfico. Vou diminuir. Então percebam que aqui a minha estratégia já está funcionando com a gestão de risco. Aqui eu fiz uma venda, meu stop está aqui em cima, e à medida que o preço foi caminhando em direção a favor da minha posição, né, o meu stop foi sendo ajustado. E aqui no caso não chegou a reverter posição no fundo, né, como a estratégia fazia antes. Estopou aqui no próximo do máximo deste candle. E o meu alvo era justamente aqui, um pouquinho mais abaixo. Então observem aqui, por exemplo, aqui eu tive uma outra venda, o stop que foi caminhando e atingiu aqui o alvo e encerrou a posição. Aqui eu tive uma compra, comprou aqui em cima, o stop foi caminhando e foi estopada essa operação aqui. No entanto, utilizando o stop móvel, né,
ela foi estopada com lucro. Então, estopou no meu stop móvel aqui acima do meu preço de entrada. Se você for olhar aqui o relatório de performance, né, a nossa taxa de acerto já diminuiu, o nosso saldo líquido aqui total foi menor do que a estratégia original. Vou rodar aqui ela novamente, deu 951. Quando eu coloquei gestão de risco, passou para 313. Reduziu para 313 porque a estratégia original ela simplesmente adivinhava os fundos e topos com uma precisão absurda, o que é impossível. Então aqui nós estamos, vamos dizer, mais próximos de uma situação real. Entretanto, nós ainda temos a detecção de topo e fundo de forma irreal aqui. Então, isso aqui ainda precisa ser trabalhado, né? Certamente uma estratégia de topo e fundo assim não vai dar este valor aqui indicado. É necessário, né, alterar aqui os parâmetros, as constantes, que podem ser constantes ou podem ser também variáveis. Eu posso trazer isso aqui para o bloco de variáveis e configurar aqui as variáveis da forma que eu desejar. Posso colocar o stop móvel em termos de volatilidade média. Então, aqui está em ticks, né? Eu vou calcular a volatilidade média, dividir aí pelo tamanho do tick para poder achar a quantidade de ticks. Então isso, para quem entende de programação, para quem já fez aí o curso de lógica de programação básico da NeoTraderBot e já está desenvolvendo há um tempinho, isso é bem tranquilo de fazer, é só uma adaptação do código. Vou agora demonstrar então a segunda forma de incorporação do código. Então vou clicar em novo indicador aqui, vou deletar o código. Vamos supor então que eu tenho aqui agora o snippet. Eu vou salvar aqui como forma 2. O que eu quero fazer agora é, ao invés de utilizar uma estratégia cara e coroa aqui, eu quero trazer a minha estratégia de topo e fundo. Então observe que nesta situação específica é muito mais fácil eu trazer a estratégia de topo e fundo para dentro do código que eu tenho de gestão de risco, porque eu só tenho uma variável aqui. Então eu vou copiar a primeira variável para dentro do bloco aqui de var, f topo e fundo float. Em seguida aqui eu tenho as ordens, né? Eu não tenho nem sinais aqui, eu já faço a operação direto, não gero sinais, depois analiso os sinais. É bem simples essa estratégia, então eu posso copiar isso daqui. E lá em forma 2, né, onde eu tenho aqui o meu código, eu tenho a estratégia cara e coroa sendo aplicada, a qual eu posso simplesmente deletar essa geração de sinais, essas ordens aqui, e colocar aqui no meio o meu código, que faz a compra e a venda de acordo com determinadas condições. Vou salvar e para isso basta agora só executar. Faltou um único detalhe aqui, né, gente, que é trazer aqui a definição da variável f topo e fundo. Então vou voltar aqui para a forma 2, vou calcular o topo e fundo, agora sim vou salvar e executar. E observe que eu tenho exatamente o mesmo resultado líquido total, que me dá a tranquilidade de confirmar de que eu fiz a forma correta, né? A incorporação do código nas duas formas. Então eu clico aqui em forma 1, 313, 28519, paro, executo, 313, 28519. Forma 2, paro, executo, 313, 28519. Então é isso, está demonstrado aí como fazer a incorporação de código de gestão de risco na sua estratégia de duas formas diferentes. Então cabe a você avaliar qual a forma mais fácil e proceder aí a adaptação do seu código. Bom, espero que tenham gostado deste conteúdo. Eu aproveito mais uma vez para divulgar que em breve, muito em breve, estaremos publicando o e-book Gestão de Risco aplicada às Estratégias Automatizadas, um e-book da NeoTraderBot 100% gratuito. Muito provavelmente, quando você estiver assistindo a esse vídeo, o e-book já deverá estar publicado, então procure na descrição deste vídeo se já tem o link para você fazer o download. Um grande abraço e boa programação. Até!